Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô vindo aqui para falar sobre as Vaza Jato de hoje, mas não para falar somente das notícias, eu tô vindo aqui para fazer o que eu acho que é um contra-argumento, né? Uma consideração sobre o que está sendo dito pelos nossos próprios colegas aí, que eu acho que é uma forma que está ligeiramente equivocada e precipitada de interpretar essas informações. Portanto, mesmo que você já tenha tido acesso a essas notícias, fique aqui porque eu vou fazer umas considerações que são um pouco diferentes daquela que você já ouviu, tá? Enquanto isso, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, né? Comenta alguma coisa aí embaixo. Depois, se você não concordar com o que eu falei, você comenta de novo, é bom que ajuda dobrado, tá ok? Mas antes eu vou fazer um pedido a você. Não se irrite, tenha paciência, né? Escute com calma, entenda os meus argumentos e se você discordar de mim, não haja com paixão, por impulso. Quem faz isso é bolsominion. Quem fica louco, histérico quando escuta uma coisa e nem raciocina é bolsominion. Eu sei que você não é bolsominion. Então, eu vou te explicar o que eu acho que está incorreto. Aí, se você não concordar, você não desinscreve do canal. Você apenas explica para mim por que você discorda embaixo, de preferência deixando a lei, o artigo e o princípio lógico que te faz discordar do que eu disse, beleza? Então tá. Vou passar a notícia porque é um pré-requisito, muitas pessoas podem estar chegando no trabalho agora e não sabem nem do que se trata. Então como é que ele vai entrar na nossa discussão, beleza? A notícia, os vaza-jatos de hoje, dão conta de que o Deltanzinho, o nosso Deltanzinho Robin, ali aquele garoto prodígio, Deltanzinho de açúcar, né? Que prendeu o Lula, mas que na verdade talvez é porque Deltan queria ter os tentáculos ali nas coisas, né? Queria fazendo um trocadilho com o Lula aqui, porque como nós vimos, Deltan queria ter uma mãozinha no Moro, uma mãozinha nos tontos do MBL, no Vem Pra Rua, né, nos ministros do Supremo. Deltan queria estar em todas as paradas. Só que existe uma função, só que existe um cargo, que é o de Procurador-Geral da República, que é superior ao de Deltan. E ele também precisava colocar a sua mãozinha lá. Esse cargo hoje está sendo ocupado por Raquel Dodge. Caso você não saiba, tem vídeo sobre ela aqui. Vou deixar o card, assiste lá depois que você assistir esse. E ele lá em 2018 ainda pensou, cara, o mandato de Raquel Dodge vai vencer em 2019. Eu preciso agir para poder colocar alguém meu no lugar dela. Eu não posso deixar que alguém entre lá e atrapalhe os meus planos de poder. E o Deltanzinho, é o que revela a Vaza Jato de hoje, moveu seus pauzinhos ali, sem querer plagiar o Bolsonaro, né, que tudo pra ele é isso, pra poder colocar um brother chamado Vladimir Aras nesse cargo. Ele falou o seguinte, vou trabalhar aqui por baixo dos panos, inclusive ele mesmo admite isso várias vezes, né, vamos agir pelas sombras para colocar o Aras na lista que vai para Bolsonaro caso ele venha ganhar. A notícia basicamente é essa. Acontece que para executar esse plano, Deltan falou ou tentou falar com deputados, ministros de Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente Barroso e Fachin, e sabe-se lá mais Deus com quem ele tentou falar. A notícia é essa, que está sendo publicada pelo UOL Notícias. Você pode conferir no link aí embaixo que eu vou deixar. E eu vou fazer as minhas considerações e já vou começar divergindo da opinião que está sendo propagada aí. Porque é o seguinte, nem sempre as notícias do The Intercept elas estão aqui para trazer crimes, certo? Às vezes o The Intercept publica essas coisas através dos seus parceiros aí, no caso o UOL, porque ele quer te mostrar, além dos crimes que ele já mostrou, das ilegalidades, ele quer te mostrar também como funciona a mente de Deltan, de Moro e desse pessoal. Então, eu até vi em outro canal, fica publicando fofoca, acho que foi o Moro que falou disso. Não é fofoca. Quando o The Intercept publica uma coisa que não é crime, ele quer que você entenda como funciona o pensamento de Deltan. Então, essa reportagem de hoje eu acho que vai mais para esse sentido. Porque, desculpa, gente, não é crime o que ele fez aqui. É inadequado, é indesejável, repulsivo, repugnante. Mas eu vou te explicar por que não é crime, beleza? E esse é só o primeiro ponto de divergência. Existe sim política dentro das instituições, dentro dos órgãos. Deltan não deveria ter se metido com a política partidária que governa o país. Isso aí é indiscutível. Agora, existe a eleição de um membro da Procuradoria-Geral da República e os procuradores se envolvem politicamente sim nisso. Politicamente no sentido de que
atuar para dialogar sobre quem será esse eleito é política, não a política partidária, de deputado, de presidente, mas é um tipo de política. E essa política se faz nos conselhos federais, de biomedicina, de medicina, conselho de administração, conselho dos advogados. É assim que se elege. Como você quer que eleja um membro? Sem fazer política lá dentro, sem bater de porta em porta, sem conversar com os outros procuradores. Não tem jeito. É assim que faz. Só que tem problema no que o Deltan fez. Eu disse que é normal fazer, mas não como ele fez. Beleza? Então, quais foram os problemas? Deltan fez do jeito errado e pela razão errada. Do jeito errado, por quê? Porque a política é interna dos procuradores. Ele devia ter se limitado a falar com outros procuradores sobre isso. E ele sendo lá da escala mais baixa dos procuradores, ele já se excederia por ter mexido ali com as escalas, com os cargos mais altos. Mas beleza. Dentro dos procuradores, sejam federais, do Ministério Público ou procuradores gerais, né, ainda seria aceitável. Mas ele foi falar, como eu já disse, com políticos, com deputados, com ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso me dá arrepios. Esse trânsito facilitado de Deltan com Fachin, de Deltan com Barroso, para mim coloca completamente em xeque qualquer decisão que esses ministros tomarem em casos que o Deltan está no meio. Não pode, eu sou vertiginosamente contra essa amizade, essa influência, esse diálogo fora dos autos, esse bate-papo, esse vem jantar comigo, esse vamos ali, nós somos brother, entre a acusação e o juiz. E o negócio era tão... que palavra usar? Era tão público, era tão notório, era tão grande que a informação chegava longe. Que até esse rapaz, o Vladimir Aras, reconhece. Se você acompanhar os diálogos que estavam disponíveis no UOL, o Aras age como se soubesse. E veja só que o Aras é um procurador regional. Ele é, de certa forma, superior ao Deltan, né? Na hierarquia ali, vamos dizer assim, de modo simplificado. Mas ele sabe que Deltan tem a chave do coração dos ministros do Supremo. Vai lá, fala com ele pra mim, me apresenta, me leva pro jantar, olha as conversas, você vai ver isso lá. Então, isso é a parte que me dá repulsa. Ainda assim, eu não sei se é crime. Então, vamos com calma, tem muitos portais falando que isso é crime, é inapropriado, indesejável, é repugnante, talvez possa até gerar anulação de algum processo, mas crime ainda não é, beleza? Então, ele fez do jeito errado. E por que a razão errada? A razão errada porque esta pessoa, aí já é uma coisa mais de moral, né, de caráter, né? Essa pessoa que Deltan estava sendo cabo eleitoral, vamos dizer assim, ela devia ser escolhida pelas razões técnicas, pelas razões internas ali da Procuradoria de resultados positivos, no sentido de obediência da Constituição, no sentido completo, holístico da profissão. Mas Deltan, aparentemente, pelo que as conversas evidenciam, né, pela interpretação que eu fiz, estava escolhendo um brother. Um brother que ele sabia que, caso viesse a assumir o posto, não iria agir contra os interesses da Lava Jato, que, como nós vimos, são interesses questionáveis, interesses políticos, interesses de projeto de poder e etc. Então, forma errada, razão errada. E seguindo, a segunda divergência que eu tenho, que é o seguinte: eu não falei lá no começo, mas vou falar aqui agora. Toda a Vaza Jato de hoje foi sustentada em cima de conversas exclusivas entre este rapaz, o Vladimir Aras, e Deltan Dallagnol. Só que essas conversas começaram ainda em 2018, antes de Bolsonaro ganhar no segundo turno. E na primeira conversa que a UOL publicou, fica assim subentendido que Deltan achava, pelo menos, que Moro poderia ser indicado para ministro do STF por Bolsonaro, caso Bolsonaro viesse a ganhar o segundo turno das eleições. E os colegas aqui na internet estão tratando isso, dizendo inclusive que é a prova que faltava de que Moro tinha um conchave com Bolsonaro. Olha, o trem não é bem assim. Se Moro tinha um conchave com Bolsonaro, eu não sei. Eu acho que provavelmente deveria ter. Você aí também acha que provavelmente deveria ter. Isso é uma convicção que nós temos. E você, que defende aqui que o processo de Lula seja revisto, sabe que a palavra específica que Moro utilizou na sentença contra Lula foi convicção. E não se prende ninguém por convicção. Você é um defensor disso. Eu também sou um defensor disso. Não estou dizendo que Moro e Dallagnol não devam ser punidos, só estou dizendo que
A mensagem que foi veiculada hoje trata de uma convicção de que Dallagnol, aparentemente, que ainda tem que fazer uma interpretação da frase, uma das interpretações possíveis é a de que ele achava que com a ascensão de Bolsonaro, Moro poderia chegar ao STF. Nós sabemos que é uma convicção bastante plausível, mas ainda assim isso aqui não é prova. Gente, justiça é objetiva. A justiça justa, né? É redundante, parece, mas nós temos que falar disso atualmente. Justiça justa trata de algo objetivo. E para ser objetivo, como prova, Deltan teria que ter dito algo do tipo assim: eu sei que Moro tem um combinado com Bolsonaro, e ainda assim ele teria que explicar como. Você mesmo viu que Lula foi condenado lá por depoimentos de pessoas que falaram, que viram, que participaram do crime, e eles ainda falaram que viram, que participaram. E é questionável, se o cara não apresentar a prova, tá, eu vi e eu tenho a prova disso. Aqui uma foto minha junto com eles, eu estava lá, aqui a assinatura. A pessoa não só tem que dizer que viu, mas tem que provar o que ela está falando. E aqui nessa conversa, o Deltan nem está assumindo que viu nada. Ele está falando o seguinte, especificamente, para ter contexto, qual o objetivo de falar com o Moro agora? Pedir apoio dele quando for ministro do STF, e ainda deu uma risadinha, tipo, deixando a margem de interpretação de que ele está fazendo uma suposição que não seria tão inquestionável assim. Então, vamos com calma em entender que isso aí é uma prova contra Moro, tá? E você pode querer que seja, você pode continuar querendo que seja, comenta aí embaixo. Só que o juiz não vai pensar assim. Só tô te dando esse toque para que você não saia por aí falando isso e depois tenha que passar vergonha quando isso aqui não for aceito como prova, se vier a ser apresentado como prova. Provas contra Moro já tem suficientes, o The Intercept deu várias em abundância. A suspeição dele vai ser julgada mais adiante, e se não vier a ser sentenciada uma suspeição, vai ser no sentido de tentar dizer que as gravações são ilegítimas, mas não no sentido de dizer que não há provas. Provas há. Podem até dizer que eles não aceitam essas provas. E são as anteriores. Essa aqui não é prova contra Moro, muito menos contra Dallagnol. Eu faço essa interpretação, me desculpe aí quem discordar de mim. Estou aberto aqui para mudar de ideia, caso você me convença. Me convença. Me convença, eu vou ficar muito feliz. E não precisa se desinscrever do canal. Você sabe que eu estou do seu lado. Eu defendo o que você defende. Eu só quero que você defenda do jeito certo. Beleza? Assim como eu também vou tentar defender sempre do jeito certo. E eu sei que eu conto com você, o nosso público é um público selecionado, é um público inteligente, é um público racional, é um público que sabe, que está esperando há muito tempo pela justiça ser restaurada nesse país, e não vai ser com afobação que isso vai acontecer, né? Muito obrigado pela sua audiência, eu agradeço a sua presença, o seu apoio aqui no canal. A gente se vê mais tarde ou amanhã num próximo vídeo, e até mais. Tchau!